A gente vai apresentar sobre torre de resfriamento e o nosso grupo é composto por Brena Mota, Breno Pereira, Jéssica Silva, Laís Seixas, Luana Rios, Marina, Rayane Castelão, Rodrigo Nascimento, Thaís Silva e Tamara Silva. Aqui é o nosso sumário. A gente vai apresentar a introdução, objetivos, falar sobre a torre de resfriamento, os componentes da torre, conceitos, referências. Primeiro a gente começa que alguns processos industriais, suas máquinas e equipamentos, eles geram calor. Para dissipar esse calor no processo é utilizado um fluido, a água. O fluido a ser utilizado é a água. Se utiliza a água por causa das suas características como a toxicidade, fácil obtenção, alto calor específico e baixa viscosidade. A torre de resfriamento ela surgiu nessa necessidade de reaproveitar a água, já que não tem como mais a gente eliminar a água do sistema por causa das leis que hoje regem a poluição dos mananciais, porque também não tem como mais obter a água com custos reduzidos. Então optou-se por reaproveitar a água, resfriar e reaproveitar, e nisso surgiu a torre de resfriamento, que é um equipamento que se utiliza de processos de evaporação e transferência de calor para poder resfriar a água. E a gente sabe que duas massas idênticas, quentes, quando elas são expostas ao ar, vai resfriar em menor tempo aquela que tiver uma maior superfície de contato com o ar. Nisso, uma das principais características da torre de resfriamento é a subdivisão de gotículas. A subdivisão de gotículas ela tem uma função de aumentar ao máximo a superfície de água exposta ao ar. Objetivos. O objetivo, como eu falei, resfriar e recuperar a água do processo pelo contato com o ar de baixa umidade, controlar a umidade relativa do ar. As indústrias onde a temperatura e a umidade relativa precisam manter-se controladas são as de alimento, eletrônico, tinta e entre outros. Sobre o equipamento, que é a torre de resfriamento, ele é o equipamento mais utilizado industrialmente para o resfriamento dessa água utilizada no processo, que é o AGE, porque ele utiliza o atmosférico para fazer esse resfriamento, que não é um produto, mas é um recurso natural que não demanda custo, como por exemplo outros equipamentos de resfriamento que utilizam Freon R174A, outros produtos, outros agentes que fazem esse resfriamento da água. Então isso já traz um custo menor para o resfriamento que é necessário dessa água utilizada nos trocadores. O objetivo dele é o resfriamento das águas industriais e é essencialmente uma coluna de transferência de massa e calor. Por quê? É uma coluna de transferência de calor porque o objetivo é resfriar essa água de processo, e também uma transferência de massa porque parte dessa água que vai entrar na torre pela parte superior e vai passar em contracorrente com o ar que vai subindo, ela vai ser perdida para essa corrente de ar. Então por isso que é necessário fazer o make-up dessa água, porque parte vai ser arrastada junto com a corrente de ar, o que é uma perda de processo. E o objetivo dela é fazer o resfriamento e circulação da água utilizada no processo e trocar calor nos fluidos quentes de trabalho. Então, esse aqui é um diagrama que nós fizemos de uma torre de resfriamento de fluxo cruzado, onde a tubulação de água quente, que é a tubulação de processo da água que já foi aquecida, onde ela já fez seu trabalho de resfriar os trocadores, os condensadores, por exemplo, resfriadores de processo, ela vem pela parte superior, vai ser gotejada na parte de cima para baixo da torre, e pela entrada lateral vai entrar o ar, onde vai fazer essa transferência de calor e massa e atingir o objetivo de resfriar essa água. Na parte superior existem difusores onde promover esse fluxo de ar, vão fazer essa tiragem, e assim o objetivo da água o objetivo do equipamento vai ser atingido, que é resfriar essa água que vai ser contida na bacia de água fria e mandada de volta para o processo. A bacia de distribuição ela tem como objetivo
A tubulação de água quente superior ela vai entrar, a bacia de distribuição vai fazer o dispersamento inicial dessa água, que ela vem em tubulações com um diâmetro muito grande, cerca de até 20 polegadas, dependendo da torre. Existem vários tamanhos de torre de resfriamento. E vai ter um primeiro dispersamento dessa água. O próximo componente da torre é o exaustor, onde ele tem o objetivo de fazer esse transporte do ar que entra pelas laterais e vai sair na parte superior da torre. Então, para isso, são necessários motores para fazer essa rotação do exaustor. E aqui tem um diagrama do conjunto exaustor e difusor, onde tem um difusor na parte externa, que ele vai promover o direcionamento desse ar, que vai ser succionado pelo exaustor, e também uma proteção do próprio equipamento, do próprio componente do equipamento, que é o exaustor, que é composto por eixo, redutor de velocidade para controlar essa velocidade de exaustão, o eixo, a alimentação elétrica e o próprio motor. O difusor, como eu já falei, ele vai fazer esse direcionamento do ar que vai ser succionado pelo exaustor. E uma pesquisa que eu vi no meu estágio quando eu participei sobre essa torre de resfriamento é que foi verificado que estava tendo uma perda muito grande de água e estava sendo feito um constante make-up nessa torre de AGR. Então foi calculado a quantidade de perda por arraste e por evaporação, que é justamente a transferência de massa que ocorre no processo da torre de resfriamento. Então, de todo o volume de água que é muito grande na torre, aproximadamente 7% estava sendo sempre perdido. E a área em volta, ela sempre fica molhada porque o ar, ele arrasta mesmo essa água que cai. Então, a reposição, o make-up estava sendo a 60 metros cúbicos por hora de água. Só uma curiosidade. Então, tubulação de água quente é justamente onde vai entrar essa água, dependendo da torre, pode ser 32 polegadas, como é o caso dessa. E a temperatura de entrada é cerca de 30 a 31 graus Celsius. Pode passar. A bomba vai ser, após o resfriamento da água, ela vai ser contida numa bacia de água fria, que é a água já resfriada depois da operação da torre de resfriamento. Então existem bombas que vão de sucção negativa, que elas vão bombear essa água de volta para o processo para fazer o resfriamento dos equipamentos. Então a vazão é uma vazão muito grande, são bombas bem robustas, são bombas centrífugas com cerca de 2.500 metros cúbicos por hora, pressão de descarga de 5 kg, e é uma centrífuga horizontal, que geralmente passa aí para o próximo. Geralmente as bombas centrífugas elas são sucção vinda de um ponto mais alto, horizontal, e a descarga vertical. Ela tem a sucção horizontal e a descarga também. No caso dessa aqui, né, dessa representação é vertical. Mas também existem bombas horizontais, só que a sucção dela é numa válvula de pé na bacia, é negativo. Isso que faz essa bomba da torre de resfriamento ser mais específica comparando com outras de processo, que geralmente é o mesmo pacote, de uma bomba com um nível alto pegando pela horizontal e bombeando na vertical, na descarga. Olá, dando continuidade, falando um pouco dos componentes presentes na torre de resfriamento, eu vou falar um pouco sobre o eliminador de gotas. Bom, os eliminadores de gotas, ele tem a principal função de reter todo o ar que é aspirado pelos ventiladores. Eles têm um funcionamento baseando-se em mudando a direção do fluxo de ar, e é aplicado uma força centrífuga resultante que faz com que retire essa água do ar. A bacia de água fria, como o próprio nome já induz, como foi falado anteriormente, em cima da torre existe a bacia de água quente e essa água é passada por toda a torre, mas tem essa bacia de água fria que já fica com certo nível de água, né? Porque não pode deixar de haver água na torre, e também essa água que fica contida aqui, ela precisa manter um nível para que haja a bomba tenha um funcionamento e haja nível para a bomba funcionar, né? Fluir.
E também nessa bacia de água fria é aplicado alguns componentes químicos para fazer todo o tratamento dessa água. Ela, normalmente o volume está em cerca de 1.200 metros cúbicos e a temperatura de saída é aproximadamente 25,5 graus Celsius. As venezianas. As venezianas, elas são para facilitar a entrada de ar. Nesse caso, ela aumenta a superfície da entrada de ar, fazendo com que todo esse ar ele passe por toda a torre. E ela é projetada justamente nessas posições para poder facilitar e diminuir as barreiras que são encontradas para o fluxo de ar. O enchimento. O enchimento, existe essa placa aqui que é feita de polímero e ele também ajuda na dispersão da água, do ar dentro da torre. Já os bocais, o principal papel deles é aumentar a superfície de contato, ajudando também nessa distribuição da mesma forma que o enchimento. Outro ponto importante para a boa funcionalidade de uma torre de resfriamento está relacionado com a qualidade da água. Essa água vai passar por um processo, ou seja, ela vai carrear uma grande quantidade de íons. Então, toda fábrica ela tem uma grande preocupação sobre a qualidade da água que está passando pelos seus equipamentos. Então, nós temos o controle de pH, que tem que ficar entre básico e alcalino. Geralmente, eles trabalham entre 6 até 9 de pH, justamente porque quando você tem um pH ácido, quer dizer que você tem uma grande quantidade de íons livres nessa água. Então, o pH ácido ela vai favorecer a corrosão de alguns equipamentos da planta. E o pH extremamente alcalino vai favorecer as incrustações. Outro ponto também é a dosagem de certos tipos de elementos químicos para controlar demanda bioquímica de oxigênio, que serve também para controlar a quantidade de óleos que são arrastados pelos equipamentos. Controla também o pH por utilizar algum tipo de ácido, geralmente ácido sulfúrico. E também para controlar algumas espécies orgânicas. Geralmente são utilizados hipoclorito de sódio. Outro ponto importante é a vazão de blow-down. O que acontece? A partir do momento em que a torre de resfriamento ela vai operando, uma parte da água ela é evaporada. O que não é evaporado são os íons contidos nessa água, o que torna essa água com uma alta condutividade, ou seja, uma grande quantidade de íons livres. Então, para desconcentrar essa água na bacia da torre, existe uma vazão de blow-down, que é uma retirada lateral que vai para efluentes orgânicos, onde você desconcentra essa água. E o make-up está relacionado pela reposição de nível. Você pode perder água numa torre de resfriamento de diversas formas. Primeiro, o blow-down, que é a maior quantidade, dependendo da condutividade que trabalha essa torre de resfriamento. E também por agentes externos, como algum tipo de respingo, algum tipo de vazamento. Até porque nem toda a água que vai para o processo é a água que retorna. Então é necessário um certo tipo de vazão de make-up, onde você consegue controlar o nível da bacia da torre, para que nunca falte água para o processo. A umidade do ar absoluta é a massa de vapor contida numa unidade de massa isenta de vapor. A umidade ela depende somente da pressão parcial do vapor da mistura, quando a pressão total é fixa. Já a umidade relativa é a relação entre a pressão parcial do vapor d'água e a sua pressão de vapor. A temperatura da mistura é expressa em porcentagem. O volume específico do ar seco é dado por o volume da mistura dividido pela massa de ar seco. Já a mistura do ar seco com o vapor d'água é denominado volume específico do ar úmido. A capacidade calorífica do ar úmido é o calor necessário para elevar 1 grau a unidade de massa de ar e o vapor que acompanha. A entalpia do ar seco ela é dada pela capacidade calorífica multiplicando pela diferença da temperatura de referência, sendo que essa capacidade calorífica normalmente ela é considerada 1 e essa temperatura de referência é 0. A temperatura de saturação adiabática, você tem que imaginar uma câmara onde se encontra um gás com umidade inicial e temperatura escoando continuamente. Essa câmara é suficientemente grande
e isolada termicamente, assim, dessa forma você consegue considerar ela adiabática, e que o gás de saída ele esteja saturado. A temperatura de saturação adiabática do ar úmido é a temperatura alcançada pelo ar quando ele recebe um vapor d'água suficientemente para causar saturação. Essa saturação é causada da seguinte forma: o ar ele passa pela câmara de saturação adiabática, é umidificado, resfriado, e assim ele garante que o contato entre o líquido e o gás ele seja suficientemente para trazer equilíbrio entre ambos. Com isso, a temperatura do ar que deixa a câmara é a temperatura de saturação adiabática. A temperatura de bulbo seco é a temperatura do ar na ponta de um termômetro, digamos assim. Já a temperatura de orvalho é a temperatura na qual uma dada amostra de ar ela se torna saturada quando resfriada a pressão constante. A temperatura de bulbo úmido é a temperatura de equilíbrio dinâmico que a superfície de água atinge quando a taxa de transferência de calor para a superfície por convecção se iguala ao consumo por transferência de massa da superfície para o ambiente. Essas são as nossas referências. Obrigada.